Boa noite! Estamos aqui hoje ao vivo na sua melhor rádio, a Rádio Audiopub. Recebemos diversas mensagens dos nossos queridos ouvintes universitários que estão com dúvidas de fazer seus artigos científicos. Trouxemos aqui hoje dois excelentes professores que são referência no assunto, o Vinícius Ace Ventura e Jonathan Rabbits, para nos dar dicas quanto aos assuntos. Vinícius é especialista em técnicas de escrita e Jonathan nas técnicas de leitura. Estaremos ao vivo também recebendo mensagens em nosso WhatsApp. Vamos começar aqui hoje com a pergunta do nosso querido ouvinte. Fala aí, qual que é a sua pergunta hoje? Então, eu acabei de chegar aqui na faculdade e tá todo mundo comentando sobre artigo científico e eu gostaria muito de saber o que é isso, o que é um artigo científico? Bom, um artigo científico deve ser um resultado de um trabalho de pesquisa sistemático, criteriosamente planejado para resolver problemas científicos e tecnológicos, que tragam um avanço significativo para o campo da pesquisa, entendeu? O conhecimento da literatura e o domínio da metodologia apropriadas são essenciais para atingir o tal objetivo. Então, agora que eu já sei o que é o artigo científico, como autora, eu gostaria de saber como que eu faço para transmitir melhor a minha ideia através dele. Boa noite, ouvinte. Isso é uma ótima pergunta. Bom, o artigo científico ele precisa ter clareza. Por exemplo, na época que eu escrevi meu artigo, eu fiz várias pesquisas relacionadas ao assunto para me deixar de forma mais sucinta, mais clara, a ideia que eu queria passar com o meu artigo. Então, resumindo, da melhor forma é escrever para quem não conhece sobre o assunto. Então, você deve deixar suas ideias bem claras. Dúvidas! Temos dúvidas! Eu quero ver dúvidas! Como eu devo me preparar para escrever adequadamente um artigo científico? Segundo Barros e Lefeld, ao se deparar com um tema que você não encontra nenhuma solução para determinado assunto, é nesse momento que você inicia suas pesquisas e se desenvolve acreditando achar uma solução sucinta. No caso, você publica na comunidade acadêmica para que seja discutida e avaliada entre todos os cientistas. Mas então, afinal de contas, por qual parte eu devo começar a escrever o artigo? Bom, não existem regras a serem seguidas como uma receita de bolo. Para escrever adequadamente um artigo, é necessário ter um conhecimento sobre os métodos científicos. Alguns autores sugerem que você inicie a escrita do artigo pelos objetivos e conclusões, pelo fato que desta maneira você terá uma visão mais clara das perguntas que precisam ser respondidas e quais respostas você encontrou. Com isso em mente, seria mais fácil discutir os resultados que sustentem essas conclusões, entendeu? Parece que a pessoa não está sabendo ler direito. Mostra aí a leitura pra gente. Tá todo mundo aqui na faculdade falando de artigo científico e eu quero saber quais os primeiros passos eu devo tomar para começar a ler um e conseguir entendê-lo. Essa é uma ótima pergunta. Bom, vou dar um exemplo próprio. Assim que eu entrei na faculdade, minha professora pediu para mim ler um artigo científico. No caso, eu fiquei em dúvida por onde começar e comecei lendo pelos materiais e métodos. E no caso, eu não consegui entender nada de relevância do que seria se tratando do assunto abordado. Segundo Luiz Toledo, o primeiro passo é fazer uma leitura superficial, lendo títulos, palavras-chave e resumo. Assim você consegue entender a ideia principal do artigo. O que eu preciso fazer durante a leitura de um artigo científico? Bom, essa é uma ótima pergunta. Você deve questionar aquilo que está lendo, pois ao mesmo tempo que você faz questionamentos, o artigo precisa dar as respostas adequadas. É importante ter conhecimento do assunto para ler o artigo? Sim, com toda certeza, é muito importante ter um conhecimento prévio. Procure ler um pouco, saber mais sobre o assunto. Caso tenha palavras que você não conhece, pesquise o significado. Isso irá lhe ajudar a compreender o mesmo e vai te auxiliar a formar uma opinião própria sobre determinado artigo. Por que essa diferenciação toda para ler um artigo científico? E qual que é a diferença dele para os demais tipos de textos?
A leitura do artigo científico é diferente dos outros tipos de leitura, como romances, reportagens, histórias, etc. A leitura de um artigo científico deve ser eminentemente crítica, cabendo ao leitor a avaliação do que está sendo lido. Artigos acadêmicos são uma grande fonte de informação, pois são bem atualizados. Se você já escreveu e publicou um artigo, com certeza buscou dados de fontes recentes. Os artigos acadêmicos também fornecem dados reais. Se você precisa saber de um resultado exato ou uma propriedade para a sua própria pesquisa, alguns artigos incluem dados reais, incertezas, condições e experiências e muito mais. Outra razão, você pode avaliar as conclusões. Você acredita nisso ou não? Os artigos fornecem uma explicação dos autores e seus resultados e conclusões. Você pode ver suas suposições e determinar se acredita ou não. E esse foi mais um Audiopub, espero que todos tenham gostado, espero ter esclarecido todas as dúvidas de todos os ouvintes. Um forte abraço e um grande beijo para todos. Uou!